Dando continuidade ao nosso estudo sobre impulso e quantidade de movimento, nós vamos ver agora a aula 2 desse tema, onde nós já vimos anteriormente impulso. Nós definimos as características do que é impulso, o que é quantidade de movimento, a relação entre essas duas grandezas, né? E aí, agora nós vamos falar sobre a quantidade de movimento de um sistema de partículas, como que ela se comporta, e vamos falar sobre a cereja do bolo desse capítulo, que é a conservação da quantidade de movimento, tá? Uma das leis fundamentais da física. Então vamos analisar primeiro essa situação aqui, onde eu tenho uma visão aérea. Aqui é um jogo simulado, mas num jogo real acontece exatamente a mesma coisa. Uma visão aérea de uma mesa de sinuca ou de bilhar, né? Eu tenho aqui uma partícula de massa m, uma esfera, uma bolinha branca, e essa bolinha branca ela se direciona, ela tem uma velocidade v em direção a esse conjunto de esferas de bolinhas, tá? E esse conjunto de esferas de bolinha, inicialmente, ele está parado, correto? Antes dessa bolinha branca colidir com esse conjunto de bolinhas, ele está parado. E a massa desse conjunto é igual a n vezes a massa individual de cada bolinha. Então, se eu for olhar para esse meu sistema, o meu sistema vai ser composto por uma esfera de massa m em movimento e um conjunto de esferas de massa n vezes m, ou seja, n vezes o número de esferas, né, das massas de esfera, que está inicialmente parado, ok? Então, o que nós temos aqui é que para um sistema de partículas como esse ou qualquer outro que você queira, nós temos que a quantidade de movimento total do sistema vai ser igual à somatória das quantidades de movimentos individuais, ou seja, somatória vetorial. Não podemos esquecer disso, ó. Só somar Q1 mais Q2 mais Q3. O que significa isso? Antes dessa colisão acontecer, a quantidade de movimento desse conjunto aqui, ou de cada esferinha dessa individualmente, é igual a zero. A quantidade de movimento do meu sistema antes dessa colisão é só dada pela quantidade de movimento da esfera branca, ok? E aí existe uma questão muito importante, que considerando esse sistema composto por todas as partículas, notem que eu estou considerando todas as partículas, a branca e as coloridas. Considerando esse sistema composto por todas as partículas, e não tendo força externa ao sistema, por exemplo, considerar a força de atrito com a mesa igual a zero, as únicas forças que terão aqui, a única força que terá vai ser a força de colisão. Aliás, as forças de colisão aqui, da branca com a bola amarela, da amarela com a azul e a vermelha, e a azul e a vermelha com a roxa, com a laranja e com a verde, e assim por diante. Essas forças são forças que nós chamamos de forças internas. E elas apresentam uma propriedade muito interessante. Elas não provocam variação na quantidade de movimento do sistema. Como assim, professor? Não provocam variação na quantidade de movimento do sistema. Significa que antes da aplicação da força, eu tinha a quantidade de movimento dada só por essa bolinha aqui. Depois da aplicação da força, a quantidade de movimento total do sistema tem que ser igual. E aí eu estou falando em quantidade de movimento, não esquecendo que ela é um vetor. Então, se antes dessa colisão eu tenho uma quantidade de movimento Q, dada por um vetor, nesse caso, com esse módulo, essa direção e esse sentido, depois da colisão eu vou ter que ter uma quantidade de movimento Q'. E essa quantidade de movimento Q', vetorialmente, eu tenho que o vetor Q tem que ser igual ao vetor Q'. Ok? Não esqueçam dessa característica vetorial. É fundamental isso
para que a gente compreenda como acontece a colisão, principalmente bidimensional. Ok? Então aqui nós temos essa característica fundamental do nosso sistema, né? Para um sistema de partículas. Se eu considerar apenas forças internas, se não houver forças externas ao sistema, eu tenho conservação da quantidade de movimento, não sofre variação. E aí nós vamos, né, para o próximo tópico já lá, né, da conservação, né? Então aqui nós temos um exemplo que é muito envolve esse tipo de análise, né? Um sistema de partículas. Eu tenho aqui 3 partículas e ele fala: sobre uma mesa horizontal encontram-se 3 esferas de aços A, B e C, cujas massas são MA igual a 2 kg, MB igual a 0,5 kg e MC igual a 2 kg. Em um dado instante, essas esferas possuem as velocidades mostradas na figura desse exercício. Nesse instante, olha lá, ó, as velocidades dadas A, B e C. Calcule, nesse instante, calcule os valores das quantidades de movimento QA, QB e QC de cada esfera. Desenhe esses vetores em uma cópia da figura. Então deixa eu apagar isso aqui para não me atrapalhar depois. Então, na letra A, o que ele está pedindo é que eu encontre QA, QB e QC nesse instante. Note como a gente se refere sempre ao instante em que eu estou analisando, né? Eu não sei nada antes, eu não sei nada depois, eu não sei a história disso aqui. Então, QA vai ser MA vezes VA, MB vezes VB, MC vezes VC. MA é 2 kg vezes VA. VA, aqui eu vou tomar uma decisão muito importante, que é definir o meu sistema de referências. Se eu tomar o meu sistema de referência como sendo positivo para cá, significa que essa velocidade é positiva, essa aqui é negativa e essa é negativa. Então eu vou ter aqui VA menos 1. Aqui MB 0,5 vezes VB menos 4. MC 2 vezes VC 3. Isso vai me resultar 2 vezes menos 1, menos 2 quilograma vezes metro por segundo. Aqui 0,5 vezes menos 4, menos 2 quilograma vezes metro por segundo. Não esquecemos da unidade. 2 vezes 3, 6 quilograma vezes metros por segundo. Lembrando, o sinal aqui está dessa forma em decorrência do nosso sistema de referência que nós adotamos aqui. Fundamental isso. Na letra B, ele pediu para desenhar esses vetores em uma cópia da figura. Meu desenho vai ficar meio ruim aqui, mas vou tentar fazer alguma coisa pra gente aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer reto. Opa, não consigo. Então vamos lá. Eu tenho no QA menos 2, eu vou tentar fazer uma escala que corresponda a esse vetor aqui. Então aqui, QA. QB, menos 2 também. Fiz do mesmo tamanho, mais ou menos que lá. QB. Lembrem-se, se eu tiver uma régua, eu posso fazer aqui. O ideal é fazer isso com uma régua do mesmo módulo, né? Mesmo tamanho. Aqui. Opa, tá horrível isso, né? QC. Ok? Maior, usando uma escala, com uma régua, eu consigo definir isso. Aí ele pergunta qual o módulo, a direção e o sentido da quantidade de movimento do sistema constituído pelas esferas A e B, ou seja, ele quer uma quantidade de movimento que A, B. Isso vai ser dado pela quantidade de movimento que A mais quantidade de movimento que B. Quanto que eu tenho aqui?
menos 2 para QA, mais menos 2 para QB. Vou colocar tudo entre parênteses aqui para facilitar o nosso entendimento. Então, QAB, que é a quantidade de movimento das partículas A e B, vai ser menos 2 mais menos 2, menos 4 kg metros por segundo. Ok? Na letra C, ele já pede a módulo de direção e sentido, a quantidade de movimento total do sistema. Ah, só um detalhe, módulo de direção e sentido, nós sabemos que aqui é tudo horizontal, né? Mas o sinal é que vai me dar o sentido, né? Só lembrando disso, se está negativo é porque é o contrário do nosso sistema de referência aqui, ou seja, é para a minha esquerda. Então, a quantidade de movimento total vai ser QA mais QB mais QC. Lembrando do nosso vetorzinho, é importante não esquecer isso, não ficar com preguiça para não confundir depois. Então, a quantidade de movimento do meu sistema total vai ser lá menos 2, mais 6. Então, a quantidade de movimento total do meu sistema, menos 4 mais 6, é mais 2 kg vezes metro por segundo. Ou seja, por ser positivo, significa que a quantidade de movimento do meu sistema está para a minha direita. Aí eu gostaria de discutir com vocês uma questão que se chama centro de massa do meu sistema. Vamos voltar para essa nossa simulação aqui e notem o seguinte: o meu sistema, depois da colisão, essas esferas quase não se movem. No entanto, se eu for fazer uma observação muito bem detalhada, eu vou perceber que o centro de massa desse triângulo que fica aqui, ele se move lentamente para cá, bem pouco para cá, para baixo. E esse centro de massa corresponde ao movimento da minha quantidade de movimento aqui, ok? Ele desce lentamente. A mesma coisa acontece aqui. Se eu for olhar para esse conjunto, o centro de massa dele, que deve estar mais próximo dessas duas aqui, está se deslocando nessa direção e nesse sentido. Ok? Então, olhando para o conjunto, eu vou observar isso. Bom, nós já falamos aqui sobre as forças internas, o que elas fazem. Elas não provocam variação de Q. Se não é variação de Q, significa o quê? Que a quantidade de movimento, ou momento linear, né, não vamos esquecer, ela se conserva. Então eu tenho aqui, ó, quando a somatória das forças externas é igual a zero, já falamos sobre isso, eu não tenho variação da quantidade de movimento. Posso tirar isso aqui pela segunda lei de Newton também, né? Somatória das forças é massa vezes aceleração. Aí nós já fizemos, quando nós fizemos lá a relação com impulso, nós já fizemos essa análise, delta V aceleração, delta V sobre delta T, e ali a gente consegue ver o seguinte: se a força for igual a zero, delta V vai ser igual a zero, então delta Q vai ser igual a zero. Então eu não tenho, se as forças externas são zero, eu não tenho delta Q, correto? Então aqui, se eu não tenho variação de Q, né, se o delta Q é igual a zero, significa que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. E aqui tem os dois exemplos dados pelo livro. Nessa primeira situação, ela está estática, mas dá para entender. Eu tenho aqui uma mesa, dois blocos A e B sobre a mesa, e eles estão ligados por uma mola. Eu seguro com a mão esses dois blocos e comprimo a mola, empurro os dois blocos um contra o outro, comprimo a mola. Considerando que aqui não há atrito entre os blocos e a mesa, no momento em que eu solto os dois blocos, o que vai acontecer? Eu vou ter uma força aplicada pela mola que vai empurrar esses dois blocos para minha direita e para minha esquerda, bloco A e bloco B. Bom, o meu sistema inicialmente, a quantidade de movimento inicial é igual a zero, correto? Está todo mundo parado. O que significa isso? Se não há força externa, que é a quantidade de movimento final, ou seja, depois que eu soltei, também tem que ser igual a zero. Ah, professor, então você está querendo dizer que assim como os dois blocos estão parados aqui, eles vão continuar parados aqui? Não! O que eu estou querendo dizer é que, no primeiro caso,
Q dá igual a zero, porque QA é igual a zero. Opa, deixa eu arrumar isso aqui. Porque a grandeza QA mais QB é igual a zero mais zero. E isso vai dar zero. Agora, aqui, Q' é igual a zero, porque eu tenho uma quantidade QA mais uma quantidade QB, vou colocar linha, né? E isso é que vai dar igual a zero. Ou seja, QA' igual a menos QB'. É isso que está acontecendo no meu sistema, ok? Então eu conservo a quantidade de movimento do sistema, o momento linear do sistema. Mesma coisa aqui, ó, analisando esse outro exemplo, exemplo 2. Eu tenho sobre uma mesa completa perfeitamente lisa, eu venho e jogo um bloco. Entre esse bloco e tenho aqui uma chapa, por exemplo, uma placa, né? E eu jogo um bloco sobre essa placa. Então imagine que entre a mesa e a placa não há atrito. No entanto, entre o bloco e a placa há atrito, então eu vou ter uma força interna agindo aqui, correto? No momento em que eu faço isso, imagine que inicialmente a placa está parada e o bloco V1, antes de encostar, obviamente ele está em movimento. Eu tenho uma quantidade de movimento inicial que vai ser dada só pela quantidade de movimento do bloco 1, uma vez que, do bloco, né? Vou colocar bloco aqui, uma vez que a quantidade de movimento da placa é zero, ela está parada. Depois que ele ele cai sobre essa placa horizontalmente e a força de atrito é aplicada entre os dois, eu só tenho forças internas. Se eu só tenho forças internas, isso significa que a quantidade de movimento linha tem que ser igual à quantidade de movimento inicial. Agora eu não posso esquecer que eu tenho aqui, nesse meu sistema, a massa. Opa. A massa do bloco mais a massa da placa. Ah, professor, como que eu sei que a massa do bloco e a massa da placa, eles estão juntos, né? Eles estão juntos e eles saem os dois com velocidade V2. Correto? Então eu posso igualar essas duas equações e chegar a uma relação. Aqui ó, tem um videozinho, no PowerPoint tem o link aí que vocês podem pegar lá, clicar e assistir um videozinho que explica alguma coisa sobre isso, tá? Para ajudar vocês. Então, vamos voltar à nossa análise agora fazendo alguns exercícios, né? Vamos botar em prática. Aqui é uma análise sobre as duas grandezas que estão envolvidas nesse tipo de sistema. Então vamos lá, considere uma partícula em movimento circular uniforme, e aqui eu coloquei um satélite no movimento circular. Vamos imaginar que seja circular e perfeitamente uniforme, e ele quer que analise a energia cinética da partícula e a quantidade de movimento. É correto afirmar. Em primeiro lugar que eu tenho que observar é o seguinte: a minha partícula, vocês sabem, no movimento circular, ela vai ter uma aceleração, que é a aceleração centrípeta, apontando para o centro, e uma velocidade tangencial. Se esse movimento for circular uniforme, eu tenho apenas velocidade tangencial. Como nós temos quantidade de movimento, ou melhor, vou usar a mesma nomenclatura ali, tá? Não é pecado eu colocar. A quantidade de movimento é dado por m vezes v. Se aqui é um vetor, nós já falamos anteriormente, velocidade e quantidade de movimento tem mesma direção e mesmo sentido, ok? E nós temos que a energia cinética da partícula vai ser meio de mv ao quadrado, ok? Então, note, aqui vocês vão me perguntar, mas professor, por que você não colocou vetorzinho aqui? Porque como eu estou trabalhando com velocidade ao quadrado, aqui eu não vou ter a característica vetorial. O que significa isso? Que a minha energia cinética, ela não é um vetor, ela é uma grandeza escalar. Então eu estou comparando uma grandeza vetorial e uma grandeza escalar aqui. E aí eu tenho que lembrar dessas propriedades, de uma grandeza vetorial e de uma grandeza escalar. Então vamos lá. No caso de uma grandeza, vamos lá na letra A. A energia cinética está variando. E Q permanece constante.
Espera aí, vamos fazer essa análise. O que ele está perguntando, quem varia, quem não varia. Então vamos fazer essa análise. Se a energia cinética, ela pega meio de m, a massa não muda. V ao quadrado, isso aqui é só o módulo da velocidade. Se é um movimento circular uniforme, o módulo da velocidade é igual a constante. Então, isso significa que a energia cinética no movimento circular uniforme vai ser igual a constante também, nunca muda. No entanto, o vetor velocidade é diferente de constante. Como assim, professor? Por que ele é diferente de constante? Porque apesar do módulo não variar, a direção e sentido variam. Então isso significa que a quantidade, o vetor quantidade de movimento vai ser diferente de constante, ou seja, vai variar. Então analisando, energia cinética está variando? Não. Energia cinética permanece constante e Q está variando. Ok. Letra B, vamos ver. Tanto energia cinética quanto Q permanecem constantes? Não, já vimos que não. Tanto energia cinética quanto Q estão variando? Já vimos que não. Ok? Bom, aqui é um exemplo do que está no livro de vocês também, um exemplo lá, um exercício, né? Onde ele fala o seguinte: considere uma partícula, um sistema constituído por um automóvel de massa M1 igual a 8 vezes 10 na 2 kg e um caminhão de massa M2 igual a 2 vezes 10 na terceira kg. Determina o módulo da quantidade de movimento total Q do sistema em cada um dos seguintes casos. Então, em primeiro lugar, eu tenho que entender o seguinte: o que ele quer dizer quando ele pede para que eu determine o módulo da quantidade de movimento total? Só lembrando que a quantidade de movimento total do sistema vai ser dada pela quantidade de movimento do automóvel, que ele chamou de 1, mais a quantidade de movimento do caminhão, que ele chamou de 2. Correto? Só que se ele quer o módulo dessa grandeza, eu vou tirar o módulo disso. Não é para pegar o módulo de um ou o módulo do outro, ou seja, se um der positivo e outro dá negativo, eu ignoro o sinal e somo. Não, eu vou pegar e vou realizar essa conta aqui. Só lembrando que o módulo de Q vai ser igual então a M1 V1 mais M2 V2. Vetorzinho aqui para não esquecer disso. Fundamental isso aí, ok? Então vamos lá resolver a letra A. Na letra A ele diz que o caminhão está em repouso, V2 igual a 0, e o carro está se deslocando com V1 igual a 10 metros por segundo. Colocando aqui, então o módulo de Q vai ser igual M1, que eu tenho lá, 8 vezes 10 na 2, vezes 10 na 2, vezes V1, vezes 10, mais M2, 2 vezes 10 na terceira, vezes V2, que é 0. E isso aqui vai me dar um módulo de Q igual a 8 vezes 10 na terceira, o quê? Quilograma vezes metro por segundo. Ok? Próximo. Na letra B. O caminhão e o carro se deslocam na mesma direção e no mesmo sentido, ambos a 20 metros por segundo. Então a velocidade 1 igual a 20 metros por segundo, velocidade 2 igual a 20 metros por segundo. E aqui de novo eu tenho que tomar aquela decisão importante, usar o referencial. Só que aqui não tem tanto problema, porque se eles se deslocam na mesma direção e no mesmo sentido, eu posso deixar os dois como positivo. Se eu deixar um como negativo, o outro também tem que ficar no negativo, porque eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. Então, nesse caso, o módulo desse meu sistema, que vai ser igual a M1, 8 vezes 10 na 2, vezes 20, mais
2 vezes 10 na terceira, vezes 20. Calculando tudo isso aqui, eu vou ter um Q igual a 56 vezes 10 na terceira, quilograma, vezes metros por segundo. No próximo, eu vou ter aqui na letra C, o caminhão e o carro se deslocam ambos a 20 metros por segundo na mesma direção, mas em sentidos contrários. Então eu vou ter V1 igual a 20 metros por segundo, V2 igual a 20 metros por segundo. Só que aqui é fundamental, se um é positivo, o outro é negativo. Vou ter a mesma conta que eu tinha aqui, módulo de Q, igual a 8 vezes 10 na 2 vezes 20, mais 2 vezes 10 na terceira, vezes menos 20. Com isso, módulo de Q vai ser igual a menos 24 vezes 10 na terceira quilograma, vezes metro por segundo. Ok? Então aqui nós terminamos com alguns exemplos, né, a nossa análise, sempre lembrando que esses sistemas, se as forças são internas, há conservação dessa quantidade de movimento.